Rodrigo, Patrícia Lins, passou essa semana gravando aqui conosco. Estamos aguardando dar o start pelo YouTube também. E agora é com vocês, professores. Tudo certo? E aí, Patrícia? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então, tá bom. Para nós está sendo um momento muito importante, muito especial, tê-la com a gente aqui, gravando conteúdo, né, para psicanálise. E nós gostaríamos de conhecer um pouco mais de você, conhecer um pouco mais da Patrícia, do seu trabalho, né? O que mais tem te chamado a atenção dentro da clínica. Nós vamos falar do livro que você trouxe para a gente debater em cima de alguns fatos, algumas situações. Fala um pouquinho sobre você. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Me sinto muito honrada por esse convite. Acho que a psicanálise tem essa função também social, né, importante, de transmissão. A psicanálise ela se faz à medida em que a gente compartilha das experiências que a gente tem na clínica, compartilha do que a gente se apropriou da teoria psicanalítica na prática. Então, acho que esse fazer psicanalítico é absolutamente importante. Eu sou de Salvador, sou psicanalista. Na clínica, assim, uma das coisas que me chamam bastante atenção e que desde o início me tocaram é a importância, principalmente quando nós recebemos o público de crianças e adolescentes, de fazer um contato íntimo e próximo com a família. Tendo o cuidado, esse é um cuidado que todo analista precisa ter, de validar, né, a escuta e validar o sofrimento por parte do infante, mas sem desprezar que ele faz parte de um laço social íntimo, familiar, que o constitui, que estabelece as bases da sua autoestima, estabelece os modelos que mais tarde ele vai transferir para outros vínculos que ele faz lá fora, né? Então, na clínica, assim, eu sigo as bases freudianas, mas eu observo que a temática dos meus atendimentos giram muito em torno da busca do sentido da vida, do fato de nós buscarmos, né, sempre novas razões para seguir. Então, são temas assim que sempre me mobilizaram bastante. Entendi. Eu vejo que o jovem, o infanto, no geral, em todas as épocas, eles receberam um tipo de cobrança externa e interna. Então, nós estamos falando vamos pegar uma família, né, que tem ali algumas pessoas de 50, 60 anos, 40, 60 anos, e aquele que vai estar com 12, 15, 20 anos. Estamos falando de indivíduos que durante toda a sua vida eles receberam algum tipo de pressão, ou vinda de fora, ou algum tipo de pressão, obrigação interna, né? E só que, na época que esses de 40, 50 e 60 anos tinham aí seus 10, 15, 20, as pressões que eles recebiam, a resposta que eles davam diante dessas situações eram totalmente diferentes das de hoje. E por vezes eu percebo que os adultos de hoje não têm aquele jogo de cintura, digamos assim, a lidar com a sociedade atual, né? Porque hoje é tudo muito rápido. Hoje o acesso às coisas é muito instantâneo. Antigamente, para a gente ter um conhecimento específico a respeito de alguma coisa, isso era tempo. Tinha que ter uma biblioteca para você procurar, aquela coisa toda. Aonde que eu estou querendo chegar com isso? Que os adultos de hoje não conseguem entender a necessidade do infanto de hoje, que é uma necessidade diferente da de outrora. E esse embate, por vezes, criam situações
diversas dentro do âmbito familiar. Porque o pai quer que o filho tenha a mesma resposta que ele tinha 40 anos atrás, em cima de uma tensão emocional, ou na escola, ou no emprego, que hoje é tudo muito diferente. E cria uma rivalidade muito grande dentro do lar, muitas vezes, né? E a criança, o adolescente, ele se sente na obrigação de corresponder de forma com que os pais o aceitem muitas vezes. E essa aceitação faz com que ele possa ou se abrir ou se trancar, né? Uhum. Como que você entende esse processo, esse momento tão diferente que está nos dias de hoje? Se a gente for comparar com há um tempo atrás. Quando a gente lida com a estrutura hoje das famílias, eu acredito que há basicamente 3 eixos que a gente precisa considerar. Um é um aspecto cultural, geracional que você trouxe, porque invariavelmente se a gente tem uma diferença etária dentro de uma família, é muito comum a gente encontrar, tentando conviver juntos, pessoas pertencentes a diversas gerações, né? E cada geração traz seus traumas, suas renúncias pulsionais, como diria Freud, por conta de imposições culturais. Então, por exemplo, os meus pais, eles encararam com muita naturalidade, porque era o contexto natural, então era algo do que não poderia fugir, uma postura disciplinar e coercitiva, né? Trabalhava-se afanosamente para que no fim da vida a gente tivesse uma aposentadoria e enfim pudesse descansar. A minha geração, por exemplo, ela já é uma geração em que nós fomos mais criados ou preparados para o empreendedorismo. Então, sem essa visão, por exemplo, de trabalhar para receber, né, o nosso descanso, a nossa remuneração, o nosso reconhecimento no fim da vida. E a geração mais nova, que são chamados dos milênios, geração Y, geração Z, é uma geração que, ao contrário da minha infância, por exemplo, que tinha muita fala, que tinha expressão corporal, mas ela é uma geração que fala muito pelo corpo e usa pouco as palavras. Então, por exemplo, na minha época já se tinha piercing, tatuagens, dancinhas, mas hoje a gente tem, ao lado disso, o acréscimo de outras expressões corporais, né? Como, por vezes, registrar uma dor emocional na forma de uma autoagressão física por conta da impossibilidade de entabular esse diálogo. Então, esse aspecto cultural, eu acho que sim, é relevante e precisa ser pontuado, porque a linguagem, ela oferece muros. E a gente precisa encontrar os furos da linguagem para se fazer entender, mesmo com gerações diferentes. O segundo ponto que eu acho são as novas constituições familiares, para as quais nem sempre a gente tem necessariamente uma visão desconstruída para aceitar sem preconceito. E os jovens hoje, que têm de 10 anos para baixo, né, e até 20 anos, eles já nascem num berço cultural imerso numa grande diversidade. E talvez mais apropriados ao estímulo, à maleabilidade e à diversidade, de uma forma diferente da minha geração e da geração dos meus pais. Então, isso, ao meu ver, é algo que sim, tem influência também da cultura, mas tem muita influência do indivíduo, né? Sim. O indivíduo, ele é um ser singular, mas também coletivo, né? Então, a gente tem muita influência do nosso tempo, mas a gente também tem que fazer pequenos esforços para poder quebrar essas barreiras, porque isso também afasta. No momento em que um pai e uma mãe não conseguem validar o meu amigo por conta da sua orientação sexual, por conta das suas práticas, por conta das suas convicções políticas, religiosas, das militâncias que ele faz, eu, enquanto jovem, sinto isso como uma invalidação de mim, enquanto sujeito. Porque eu invisto libidinalmente nesse meu amigo e, portanto, eu busco me associar com ele e essa é uma escolha minha. Para mim, isso faz parte de quem eu sou. Então, se os meus pais não conseguem reconhecer essas escolhas, de certo modo, eles também não conseguem me reconhecer, segundo a visão destes jovens.
Então eu acho que isso também dificulta, né, um pouco a questão da escuta. E, além disso, nesses aspectos da cultura, do aspecto das novas formações familiares e, de um modo geral, do preconceito, eu também vejo a questão do uso do tempo, né? Nós usamos o tempo, a relação que a gente entretece com o tempo é uma relação muito singular e que diz respeito à forma como a gente se posiciona na vida. Como você falou, século XXI, século da celeridade. Informações rápidas, relações fluidas. O tempo conta mais rápido. Então, se eu perco o timing de determinados padecimentos do infante que convive comigo, isso pode representar que foi tarde demais. Então, isso também é um grande desafio, porque nós estamos lidando com defasagens de tempo e tentando conviver nisso numa mesma família. Daí a importância de compreender, de estar mais atento aos sinais. E veja que, ao lado disso, né, da relação que a gente entretece com o tempo, tem a sociedade do consumo. Então, o pouco tempo que me resta, em que eu poderia utilizar para exercitar essa escuta dentro da família e aprofundar os vínculos, eu também preciso fazer hora extra, porque para mim é importante dar ao meu filho subsídios materiais concretos para que ele possa subsistir nesse mundo cheio de incertezas. Então, é um grande desafio, né, lidar com todas essas questões e gerenciar, digamos assim, as expectativas coletivas, né? Sim. Quando a gente fala das evoluções que a criança passa, né, e o quão é complicado para a própria assimilação dela e da família, quando a gente fala, por exemplo, fulano de tal está pulando etapas, né? Pulando etapas. O quanto isso pode influenciar na vida desse indivíduo. Na minha época, quando criança, se a gente fosse comentar com os meus pais, jamais teria essa oportunidade de falar sobre assuntos de cunho sexual, por exemplo. A gente não tinha essa abertura, né? Por mais que não fosse pais opressores, pais que conversavam, mas era um assunto quase que blindado dentro das famílias. Então, dificilmente uma criança, um adolescente, ele teria um acesso muito fácil a qualquer tipo de material de cunho sexual. E os pais também não traziam essa informação. Então, a maioria dos meus amigos, amigas, desse período aí de 10 até os 15, 16 anos, todo o material relacionado a sexual, a relacionamento, tudo mais, foi ou estudado em escola, ou foi... você viu uma banca de revistas, que às vezes tinha uma revista, tinha um filme, alguma coisa do tipo, que às vezes a criança, o adolescente olha e cria nele uma certa curiosidade. E o mais interessante, por que eu toquei nesse assunto? Eu tenho uma filha de 10, um menino de 7 e uma nenenzinha de 1 ano. E esses dias, na farmácia, estava tomando uma injeção por causa de uma dor nas costas. Meu menino viu um preservativo e me perguntou o que era. 7 anos. Né? E a minha menina também ficou super curiosa. Aí eu tive que explicar para eles, né? Eu não inventei a história da abelhinha, né? É porque é uma abelhinha que você mais... Não. Expliquei da forma como eles possam entender, com o conhecimento que eles têm a respeito desse assunto. Porque eu sei que no mundo de hoje, eles vão receber esse conteúdo de alguma outra forma, mais cedo ou mais tarde, talvez na próxima semana, nas próximas horas. As informações chegam muito rápido. E eles não têm ainda a capacidade de administrar tudo isso. Nós sabemos que não tem. Porque tem muita coisa que às vezes bate na nossa cabeça que a gente fica pensando, mas como que funciona isso? Como que é? Como que não é? E hoje em dia tem eu vejo muitos os adolescentes falando, né? Se está no Google é verdade. Está na internet é verdade. E não tem mais aquela preocupação. Por exemplo, você está com um livro aí. Você sabe quem escreveu. Você tem as orientações do escritor, qual é a formação, como que ele se instruiu,
né, aonde ele se formou, em que ele se baseia para falar o que fala. E as informações hoje em dia chegam muito rápidas e os adolescentes pegam isso como verdade e gera uma confusão muito grande. E ele, por muitas vezes eles não saberem como lidar com toda essa informação, que na maioria das vezes vai na contramão do que é ensinado dentro da própria casa, eles acabam escolhendo o quê? Se isolar no seu mundo, para ser aceito, pelo menos por si, e tentar formas de ser aceito na sociedade, pelo que eles são. E isso é um pouco do que o livro trata, né, Patrícia? Que a geração de hoje é uma geração muito rápida em conexões, né? Tudo conexão online, virtual, tudo à distância, mas que os relacionamentos eles passam a ser muito finos, muito, digamos que, como se fossem cristais, né? Tem que tomar muito cuidado porque quebra fácil. E como que você vê isso, de repente, até com a base no livro? Como que você tem recebido isso na clínica, os pacientes que procuram, que vêm até você? Se é questionamento só dos infantos, dos adolescentes, preocupação dos pais? Perfeito. Dentro do que você falou, eu acho super importante pontuar que na sua ação tem algo que você satisfez pelo seu instinto de pai, pelo seu conhecimento, ou por como você quis responder, que é a necessidade de continuidade. Uhum. O ser humano busca, né, ser compreendido, busca ser entendido nas suas necessidades, nos seus sentimentos, pelo outro. Né? E o vínculo, ele é colocado nos principais estudos de prevenção e suicídio como o maior fator de proteção. O vínculo nos mantém na vida. Então, um filho, uma criança, quando busca um cuidador, seja ele o pai, seja ele o professor, seja ele uma figura de referência, para perguntar algo, não é que aquela pessoa seja a principal fonte de informação, porque talvez outras fontes de informação já foram consultadas. Mas, inconscientemente ou não, é uma forma de teste da pertinência do arrimo. Eu posso contar com essa pessoa para satisfazer as minhas dúvidas, para quando eu não souber o que fazer, eu ter um farol para poder iluminar sobre perspectivas que não me diga exatamente o que fazer, mas que aponte caminhos para que eu possa decidir dentro das condições que eu tenho. Isso é o que está sendo perdido, né? Então, só para contextualizar um pouco para quem nos ouve, esse livro, o título dele é A Geração do Quarto. Ele foi escrito por Hugo Monteiro Ferreira. O Hugo, ele tem uma formação plural de letras, educação e psicologia. Eu o assisti pela primeira vez num seminário da ABEPS, Associação Brasileira de Estudos Voltados para a Prevenção ao Suicídio, em que ele fala sobre estratégias de prevenção ao suicídio em crianças e adolescentes. Então, ele fez um trabalho de entrevista de mais de 3.000 pessoas, crianças, adolescentes e adultos, e percebeu, através desse estudo estatístico, ouvindo essas pessoas, um perfil comportamental. Elas tinham algo em comum, embora façam parte de gerações completamente diferentes e tenham idades aí que variam de 10 anos até 35 anos. E aí ele chamou e delineou um conceito chamado a geração do quarto. E esse conceito é mais ou menos o seguinte, ó. Há uma geração, que como a gente falou, inclui pessoas de diferentes faixas etárias, que tem o perfil comportamental de ter no quarto a forma substitutiva de existência. Eles têm dificuldades sérias de socialização, mas não é que eles sejam defeituosos, tenham transtornos mentais graves não tratados e precisem de uma correção. Eles sentem o empobrecimento dos vínculos reais com quem mantêm, com quem vivem. Então, eles vivem, né, dentro de uma casa, a família à qual eles pertencem não oferecem acolhimento, escuta, compreensão, consideração pelo que sentem. E por isso eles
adoecem psiquicamente. Então, eles ficam no quarto e passam, no mínimo, 6 horas por dia dentro do quarto, saindo apenas para fazer necessidades fisiológicas básicas e interagindo através das redes sociais. Então, a virtualização do afeto, né, é uma coisa que a gente já tem na sociedade como um todo, independente da gente estar falando da geração do quarto ou não. Nós trabalhamos e utilizamos a internet, né? A gente está fazendo esse bate-papo envolvendo esses temas psicológicos e utilizando a internet ao nosso favor para que essa mensagem chegue para mais pessoas, mas essas pessoas usam essas ferramentas tecnológicas como um fio muito tênue que continua as mantendo na vida. E aí é o que você disse, elas perdem, né, elas têm esse empobrecimento do vínculo real dentro de casa e elas se conectam de uma forma muito superficial com outras pessoas que estão também sofrendo desse padecimento psíquico para combinar o dia que vão tentar se matar, para combinar o dia que vão fazer automutilações coletivas, para poder falar entre si dos próprios sofrimentos, fazendo uma espécie de catarse coletiva, fazendo uma espécie de espaço onde elas podem ser acolhidas sem sofrimento, ou onde elas podem ser acolhidas no seu sofrimento com uma mínima possibilidade de escuta, que não é a melhor escuta, porque todos estão padecentes sem referência, mas que foi a forma que eles encontraram de tentar sobreviver. E também poder falar sem sofrer nenhum tipo de julgamento em cima daquilo que eles estão falando, né, ou colocando para fora e desabafando em si. E o quarto, quando a gente fala em quarto, as pessoas tendem a pensar que, como você falou, que a pessoa está passando por problemas psíquicos, coisas inimagináveis, que está numa depressão profunda, que é uma situação que a pessoa não vai conseguir sair de lá nunca mais. E tem aquele outro grupo que fala: ah, sai desse quarto, é tão simples, sai daí, vai fazer uma coisa, vai fazer outra, como se ela não se importasse, ou de repente até se importa, mas não entendesse o quão real isso é para quem vive. Casos que eu já atendi, um adolescente, ele falava que quando ele se conectava, né, ali nos grupos que eles conversavam, quando não tinha ninguém online, por várias vezes ele pensou em tirar a própria vida, porque se não tem ninguém online, não tem ninguém no mundo. Eu não tenho com quem conversar, porque as 4 pessoas que eu converso todos os dias não estão online. Me abandonaram por quê? O que eu fiz? Será que eles também se tornaram iguais aos outros? Reais? E na maioria das vezes, esses indivíduos, eles nem se veem. Né? Eu converso com uma pessoa todos os dias e a gente tira um tempo para desabafar sobre vários assuntos que são comuns entre a gente. E eu não faço a menor ideia da cor do olho, isso em salas de bate-papo, onde não é ali uma videochamada, né? E tenho nessa pessoa o meu porto seguro, a pessoa que vai me ouvir, a pessoa que não vai me julgar, que vai me compreender, como você mesmo falou, que vivem as mesmas situações, né? E por mais que para quem está de fora pareça algo muito perigoso, também é claro que tem seu perigo, sim, mas talvez é a beira do precipício que a segura em cima da pedra, que não a deixa se lançar. Né? O quarto ele acaba sendo a linha tênue, né? Que segura o real do imaginário, aquilo que eu tenho, aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo, né? E quão distante isso se torna da minha vida. E acaba que os familiares, quando tem um familiar próximo, né, que se preocupe, acaba a maneira de tentar ajudar não entra de acordo com a real necessidade que esse indivíduo tem. É por isso que é muito importante você que tem filho, um irmão,
um parente que vive nessa situação, é sempre muito importante procurar ajuda, né, Patrícia? Sim. Porque a gente pensa, porque é o seguinte, eu atendo muitas pessoas que são cristãs, evangélicas, até de outras religiões, e infelizmente eles acabam associando tudo ao espiritual, esquece também, tem uma parcela muito grande do emocional. Eu creio que aquilo que transcende vai agir de uma forma sobrenatural na vida desse indivíduo. Mas tem coisas que são de cunho emocional, e o que é emocional eu não vou tratar como espiritual. Né? Vou levar na igreja, tem que levar para o padre benzer, tem que levar para o pastor ungir, tem que ter essa mentalidade. Por quê? Se eu quebro a perna, eu vou no ortopedista. Se minha cabeça está doendo e não para de doer, eu vou no neurologista. Por que se eu estou emocionalmente fragilizado, por que então não procurar um profissional que possa me indicar ou mostrar os possíveis caminhos? Né? E juntos poder, eu poder perceber, eu como paciente no caso, né? E juntos eu poder perceber o melhor caminho que eu possa seguir. Graças a Deus, hoje ainda nós estamos vivendo já um período onde as pessoas não olham mais o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista como aquele que cuida de doido. Que tinha essa, né? Que via nas novelas, nos filmes. Hoje a gente acaba tendo um espaço maior para poder chegar ao paciente. O paciente acaba tendo uma liberdade maior para chegar até um profissional da área. Mas mesmo assim ainda existe uma resistência muito grande quanto à necessidade de procurar ajuda. E os pais pensam, né? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Porque eu nunca precisei ir no psicólogo. Eu passei por tantas coisas. Meu pai me batia. Meu pai me obrigava a trabalhar. Eu nunca precisei de psicólogo. E agora meu filho está precisando. E aí eu volto que, ok, na verdade você precisou, você que não foi. E talvez se você tivesse ido, hoje o seu filho não estaria indo. Não tem como falar que isso não teria acontecido, mas a probabilidade diminuiria bastante. Porque a forma de compreensão do eu, do outro, acaba sendo muito diferente. Sem dúvida. E é tão importante isso que você falou, porque na psicanálise, na psicologia, a gente se dedica à clínica do individual. Então, o ser humano, ele tem um infinito particular, um mundo subjetivo muito próprio, cheio de simbolismos. Então, nós temos, ao ouvir, o maior respeito, além do não julgamento, com todas as convicções que esse sujeito traz, inclusive religiosas. Mas a gente precisa considerar que o ser humano é um complexo e que ele é um complexo formado de diferentes dimensões. Por vezes, o padecimento que interfere no psíquico tem influência do somático, Sim. Porque a gente tem uma dimensão fisiológica, né? Tem o aspecto emocional, psicológico, a gente tem a dimensão espiritual, transcendental, para quem assim o crê, a gente tem a dimensão cultural familiar, tem a dimensão social. Então, todas essas dimensões, elas têm que ser cuidadas e olhadas com as suas particularidades, para que a gente possa entender esse sofrimento como um todo. Mas assim, o que a gente observa, né? E o Hugo chega a essa definição, né? A essa conclusão no livro dele. As crianças, os adolescentes e até os adultos da geração do quarto estão adoecidos porque a família está adoecida. E talvez a maior dificuldade seja estarmos adoecidos e não nos darmos conta de que estamos adoecidos. Justamente porque nos foi exigido ter que dar conta de todas as atividades, mesmo adoecidos, que a gente nunca parou para se escutar. E como a gente não parou para se escutar, a gente não consegue escutar o outro. Porque às vezes a gente acha que empatia é eu identificar o que é conveniente para mim, e aí eu digo, Rodrigo, então para você vai ser bom assim a vida todinha como eu planejei para mim. E aí eu transfiro essas concepções numa projeção para o Rodrigo. Isso não é empatia.
Porque eu não estou vendo o Rodrigo de acordo com o desejo do Rodrigo, as necessidades dele, o que ele busca, do que ele precisa. Então, quando a gente fala do empobrecimento do vínculo, a gente está falando assim, por alguma razão, esses que estão no quarto, eles não conseguiram se sentir identificados com quem convivem. São pessoas com quem ele convive, as pessoas com quem ele convive não sabem do que ele gosta, o que ele faz. É estranho, que garoto estranho. Chega da escola, nem toma banho e já vai para o quarto. E aí bate no quarto, vem, vamos comer, e a pessoa vai, sai do quarto, faz alguma alimentação rápida e já volta de novo. Porque não tem essa consideração com respeito às particularidades individuais. Não, mas eu não sei por que ele está sofrendo. Ele mal tem responsabilidades na vida. Ele tem de tudo, não falta nada. O que agrava a situação de sofrimento psíquico, principalmente se estão em operação complexos de culpa nessa pessoa da geração do quarto. Porque aí é um sofrimento duplo. Eu sofro pelo empobrecimento do vínculo e por não sentir que tenho alguém com quem contar. E sofro duplamente porque o meu sofrimento não foi validado, então eu me acho inadequado por estar nessa situação de sofrimento. Mas ao mesmo tempo eu não consigo sair disso. Então, assim, é algo que a gente sabe que não é, no mais das vezes, perverso, no sentido de que as pessoas que estão de fora simplesmente deliberam não ouvir por não se importar, né? Pelo contrário, nesse estudo que o Hugo fez, grande parte, 90% dos pais e mães ficaram extremamente assustados ao conhecerem o relato dos filhos sobre automutilação, sobre ideação suicida, sobre tentativas de suicídio, justamente por se sentirem perdidos e não saber como se aproximar, né? Mas, como Freud dizia em relação ao inconsciente, não é porque você não tem plena noção do que anda, né, nos seus bastidores que você não tem responsabilidade por isso. É melhor você começar o trabalho de conhecer a si mesmo e começar a se responsabilizar por essas formações do seu inconsciente. Então, do mesmo modo, em relação aos vínculos. Não é porque a gente não sabe como proceder que a gente não vai ter responsabilidade por isso e que a gente simplesmente vai deixar as coisas acontecerem até o dia que melhora. Ou transferir às autoridades religiosas, médicas, psicológicas, a responsabilidade para poder endireitar a geração do quarto. É necessário que a gente se implique, porque é um problema generalizado, né? O problema da escuta é generalizado na nossa sociedade. Uhum. O que eles mais gostariam é de poder serem ouvidos, literalmente, né? Não ouvir o que o pai, a mãe, o irmão mais velho quer ouvir, mas ouvir o que eles têm para falar. Tanto é que, como você comentou, os pais assustam quando descobrem o que passa dentro da mente deles, o que passa dentro da cabeça, né? E por vezes eles vão, talvez, esconder algumas pequenas mutilações, vão tentar fazer com que eles não façam a família sofrer o que eles estão sofrendo. A preocupação porque a família não entende o meu sofrimento, né? E vice-versa, né? Tá tudo, não tem como a família ficar totalmente de fora disso, né? Não tem como. A menos que seja um indivíduo que more sozinho ou que não tenha família, não sei, na maioria das vezes não é assim que funciona, né? A maioria dos casos não são assim. E existe sim uma influência muito grande, né? Ouvi uma frase de um rapaz esses dias, ele falando que a maioria das vezes nós nos preocupamos com o que o outro está pensando de nós. Só que nós nos enganamos, porque na verdade o outro não está pensando nada de nós. Eu passo um tempo enorme procurando uma camisa que fique melhor
um penteado que fique mais agradável, um sapato. E se eu perguntar para a pessoa, você lembra que camisa que eu estava semana passada? Não. Então, eu não usei o que eu queria usar, eu não calcei o que eu queria calçar. De repente, eu queria colocar um boné, eu não coloquei. Eu deixei toda a minha vontade, o meu desejo para tentar agradar alguém, que seja para fazer parte de algum grupo ou não, e descobri que a pessoa não me notou pelo que eu achei que ela notaria. Na maioria das vezes, as pessoas nos notam pelo que nós somos. Né? Claro que temos aquele grupo de pessoas que vão nos notar pelo que temos. Né? É tudo muito superficial. Mas os relacionamentos verdadeiros, eles sempre vão de encontro com quem realmente somos. Né? Aquele que fala, o meu santo bateu com o dele. Né? Esse meu santo bateu com o dele está querendo dizer o quê? Que as nossas conversas, elas se encaixam. Né? A gente não pensa igual em tudo, mas o foco que a gente mira para alguma coisa está de encontro. E por esse mesmo motivo dessa aceitação, que essa geração do quarto, por vezes no quarto, eles vão em busca de pessoas que vivem a mesma coisa, para que eles também possam se sentir encaixados em algum universo. Então, ao invés de querer que os nossos filhos pensem como nós, que eles ajam da mesma forma que nós agíamos na época deles, nós temos que tentar entender qual é a verdade que eles têm recebido, qual é o ambiente que eles estão sentindo dentro do lar. Porque o meu filho, nenhum dos meus filhos, jamais eles vão ter uma atitude semelhante à minha. Porque eu vivi um período diferente. Quando eu tinha 8, 9, 10 anos, não existia internet. Né? Um monte de informação não tinha. A gente não se interessava por jornal. A gente ficava muito tempo na rua brincando. E esse contato com o ser humano, ele era físico, ele não era virtual. E hoje em dia os pais, eles cobram um contato físico, querendo tirar esses filhos de um ambiente virtual, sendo que esse contato físico os filhos não têm nem com eles. E nem eles se preocupam mais em ter um contato físico. Às vezes não é nem que se preocupam, mas a rotina mesmo, aquela correria, aquela coisa toda, o pai sai para trabalhar cedo, depois vai fazer uma pós-graduação, uma faculdade, não sei, depois tem a correria de casa, quando assusta o dia já acabou. Eu não perguntei para o meu filho como foi o dia dele, o que ele fez, o que ele não fez, o que ele aprendeu. E uma coisa que eu tenho feito muito com meus filhos, quando eu vou buscá-los na escola, o que você aprendeu hoje de diferente? O que você mais achou de legal? Minha menina agora foi para o 6º ano, né? São vários professores, né? O que você está achando de ter vários professores diferentes? E ela falou um negócio que eu achei muito interessante. Pai, eu percebi que vários professores é bom, mas cria uma confusão. Por quê? É porque eu vi que eles pensam diferentes em várias situações. Então agora eu não sei se eu vou pelo que o professor lá acredita ou se eu vou pelo professor de cá acredita. O que você me diz? Eu disse, filha, pegue essa informação, pegue essa informação. Pegue a informação que você tem familiar, a informação que você tem espiritual e traga para a sua realidade. E veja o que faz sentido para você. Né? Mas você não quer que eu faça o que você faz? Olha, seria muito legal, mas talvez você vai fazer porque eu estou te obrigando. Aí eu levei minha filha na cozinha e falei assim, tá vendo aqui o escorredor de louça? Ela, estou. Sabia que a vovó, ela só coloca do lado de cá? Uai, por que você não coloca do lado de lá? É porque eu nunca gostei de colocar desse lado. E hoje, como eu tenho a minha cozinha, eu coloco do lado de cá. Continuo amando a vovó, mas aquilo que era real, concreto para ela, aquilo que era a forma certa dela, para mim não fazia muito sentido. Então hoje eu trouxe toda a informação que a vovó me passou e para mim do lado de cá faz mais sentido.
continuo lavando a louça, continuo secando a louça. Eu continuo sendo quem eu sou, amando a vovó, amando toda a estrutura que a vovó me proporcionou. Né? Então faz a mesma coisa. O que o professor falar a respeito de um assunto e o outro professor falar a respeito do mesmo assunto, mas falar uma coisa diferente, pergunte para o papai, pergunte para a mamãe, tenta buscar uma informação, algo que faça sentido para aquilo que você é. E qualquer dúvida você pergunta, que o papai vai estar aqui. O papai vai estar, a mamãe vai estar, né? Não se preocupe em ter que ser aceita. Né? Os pais não se preocupam mais com isso, Patrícia. É muito mais fácil eu proibir o meu filho de andar com um e com o outro. É muito mais fácil. Ou você não vai andar com fulano de tal. O que não significa que vai funcionar. É muito mais fácil eu fazer isso do que ensinar para ele os conceitos, os valores que vão fazer sentido para ele e assim ele poder ser seletivo. Quem ele quer e quem ele não quer andando do lado dele. Porque ele vai ver lá na frente. É claro que muita experiência, eles vão ter que passar, eles vão quebrar a cara, vão vir chorando, muitas vão dar certo, né? Nessa construção de que eles realmente serão. E isso é muito importante. Né? Como eu falei, meu pai nunca conversou de sexualidade, nada, assunto assim, tratar sexualidade comigo. E eu já percebi interesses da minha filha, do meu filho, curiosidades a respeito, que nessa época eu estava brincando na rua, eu estava soltando pipa, correndo atrás de bola. Então, pessoas, meus amigos, nós vivemos antigamente num período diferente. Então não tem como a gente colocar na cabeça da criança, vai lá, vai ficar brincando, sentado na calçada até tantas horas da noite. Vai acontecer em alguns casos? Vão. Mas a realidade do mundo hoje é outra. Por vezes, o quarto é o melhor lugar naquele universo que ele vive. Com certeza. E é tão interessante assim, teve uma paciente, né? Ela é mãe de 2 crianças. Uma de 12 anos e a outra de mais ou menos 5. E ela falou, Patrícia, para começar a análise eu quero te fazer 2 perguntas. Era, na concepção dela, análise oráculo, né? Uhum. A primeira pergunta é, como eu me torno indiferente da devastação que os meus pais fizeram na minha vida? Pergunta boa, hein? E aí eu olhei assim, certo, vamos para a segunda pergunta. Aí a segunda pergunta é, como eu faço para não transferir para os meus filhos a devastação que os meus pais fizeram na minha vida? Porque, como a gente está falando dessas novas relações, né, dessa nova demanda da geração do quarto em relação aos pais, observe que todos nós estamos convidados a uma mesma proposta, aprender a aprender. Então, ser pai e ser mãe, definitivamente, talvez até a gente já saiba disso, mas para ficar bem claro, não é repetir aquilo que a gente recebeu, tampouco que a gente considera que para nós foi válido e bom do que a gente recebeu. Porque foi apropriado para a nossa história de vida, né? Para o conjunto de vínculos que a gente estabeleceu, para a cultura na qual a gente emergiu, para as experiências que a gente teve, para as famílias dos coleguinhas dos quais a gente participou. As nossas crianças, e aí eu estou falando de nossas crianças para que aqueles que não têm filhos também possam se encaixar. As nossas crianças, elas demandam algo muito específico e são os filhos que ensinam os pais a serem quem são, através das perguntas, das necessidades particulares e dos desafios. Porque é como o Rodrigo estava falando um pouco antes. Às vezes a gente tem essa ideia, ainda o estigma da saúde mental, porque na minha época eu não precisei de psicólogo e agora os meus filhos precisam e eu sobrevivi, mas talvez não teria levado tantos fardos como levou se tivesse tido um auxílio psicológico. Talvez nem tenha se dado conta dos abusos psicológicos que sofreu e inevitavelmente haja essa transferência. Então, é importante que a gente possa entender
às necessidades particulares e está aberto a fazer desconstruções. E é lógico que quando a gente está sendo convidado a fazer essas desconstruções, vem o medo. Mas a minha fortaleza, as minhas convicções, os meus valores foram estruturados com base no meu passado. Tenha sido ele certo ou errado, com erros ou com acertos, é isso que confere a minha fortaleza. Então, nessa desconstrução, em que eu vou me arrimar, né? E aí a gente tem não apenas a filosofia antiga grega, quanto a própria psicanálise, ancorada sobre um não saber. É impossível que a gente possa desenvolver uma nova forma de ver a realidade, de lidar com as relações, de lidar com a infância, se a gente não pressupõe o não saber. Quando um paciente chega no consultório, você sabe do que eu estou falando, né? Não sei. Mas eu posso escutar você me dizer como é a experiência do sofrimento pelo qual você passa e da demanda que você tem. E aí eu posso tentar entender junto com você que caminhos a gente pode enveredar, né? Como que a gente pode seguir com isso. Porque essa presunção do saber é justamente o que sustenta essa transferência, mas eu sei o que é melhor para você. E aí, observe o muro. Eu não escutei o que da perspectiva daquele sujeito é o melhor para ele. Eu não escutei quais são as suas predileções, o que ele busca, do que ele gosta, como ele me vê, como ele se vê, né? Então, são desafios que a gente tem. Uma coisa assim que me deixou bastante estarrecida foi o fato de na clínica certa vez ter chegado para mim uma menina de 9 anos que já tinha tentado se matar 5 vezes, né? E das formas mais diversas e drásticas possíveis, indicando uma certa convicção do ato. E ao investigar a família, porque tem uma fala muito expressiva de Viviane Mosé, filósofa e psicanalista, que ela vai dizer: a cultura está desabando sobre a nossa cabeça. Quando a gente tem numa sociedade crianças e adolescentes querendo sair da vida, enquanto sociedade nós estamos dando errado. E nós que formamos a sociedade precisamos começar a mudar as nossas posturas, porque nós todos somos coletivamente responsáveis por essa infância. E aí, quando a gente foi tentar investigar, tinha uma certa estrutura, né, que a gente chama na psicanálise de modelo idealizado do eu, transferido para aquela criança. Então, são as frustrações do pai, da mãe, transferida para aquela criança, que é o narcisismo renascido. Então, eu não me realizo e eu quero me realizar através daquele infante que não tem estrutura psicológica para poder suportar o peso das expectativas projetadas sobre si. Aí você vê uma criança de 9 anos com preocupações existenciais absurdas e completamente inapropriadas para a sua idade, que tem uma autoimagem completamente distorcida e que se reconhece como um monstro. Um monstro porque é incapaz, né? Se diz inútil. Eu não sirvo para nada, porque eu não sirvo para agradar minha mãe. Eu não sirvo para agradar as expectativas do meu pai. Então, essa é uma tentativa de aniquilamento da subjetividade. Eu não posso me aventurar a dizer que isso de forma alguma é intencional, mas o que a gente precisa considerar é que há algo que precisa ser feito, né? A gente tem que intervir nisso, porque essa não pode ser a única possibilidade de existência. A fuga para essas relações com desconhecidos, né? A fuga para tentar esses endireitamentos dentro dos consultórios psicológicos, nada mais é do que a declaração da minha incapacidade de escuta. Então, a gente tem que começar a aprender a escutar. E escutar não é só ouvir. Estou aqui de corpo presente do lado de Rodrigo e, teoricamente, prestando atenção em tudo que ele está dizendo. A escuta, ela pressupõe
um certo sair de si. Ela demanda um esforço muito grande de eu deixar um pouco de lado as minhas expectativas, os meus desejos, as minhas ansiedades, as minhas tendências de tentar convencer, né, os meus preconceitos. Então é um esforço inaudito para que eu tente deixar tudo isso de lado, ausentar-se de certo ponto de mim mesma e tentar olhar para você da sua perspectiva, né, daquilo que naquele momento você demanda. Não conforme seria mais conveniente para mim ou mais fácil, né? Eu garanto que a educação que você exemplificou, que você dá para sua menina, ela não é a mais cômoda nem a mais fácil. Né? Ela é desafiadora, porque ao educar, inevitavelmente nós vamos também ter remexidos certos conflitos internos nossos. Será desafiador. A gente vai precisar remontar ao nosso passado, às nossas referências, a gente vai precisar desconstruir algumas visões de mundo, desenvolver outras visões de mundo, justamente para poder aprender a aprender. Então, a gente percebe assim, a complexidade de amar, né? Porque amar é se desiludir, é se despir de todas essas expectativas, de todas essas intenções, para poder considerar, por mais que me seja indigesto, por mais que seja difícil, aquela vida que está pujante ao meu lado, né? Isso é muito interessante, Patrícia, porque o que a gente vê muito são pais na certeza de que eles estão certos, que a criação deles foi a correta. Logo, eles vão acreditar que a forma como eles fazem é a correta, sem se preocupar com essa destruição, né, desse subjetivo do outro, essa individualidade, né, essa singularidade. E acabam falando que foram eles a geração que não precisou de nenhum tratamento, que não precisou de nenhum acompanhamento. Esses dias, um amigo meu perguntou para mim: Rodrigo, quem é que precisa fazer teoria e análise de acordo com o seu entendimento? Eu falei: todo aquele que vive. Todo aquele que vive. Uma hora ou outra na sua vida, mais cedo ou mais tarde, de preferência mais cedo, vai precisar de um acompanhamento. Porque nós cremos que nós estamos sempre certos e não estamos dispostos a aprender, né? Entender que aquilo que eu aprendi hoje já não faz sentido. Talvez naquela época fazia sim sentido, pelo contexto que era vivido, né? Mas aquilo que eu aprendi não se encaixa mais no mundo de hoje. Não significa que é algo assim, totalmente averso àquilo, não, mas de repente, para que a caminhada fique mais tranquila, não estamos falando aqui que faça assim que vai dar tudo certo, não é isso. Mas não tem como mais eu querer agir daquela mesma forma, agir hoje. Porque talvez aquele método não vai se encaixar no mundo de hoje. Eu tenho que ter esse jogo de cintura. E isso é em tudo. Por exemplo, se a gente pegar no empreendedorismo, o que era feito há 20 anos atrás não dá certo hoje. Não dá certo. Né? O tipo de comunicação que era usado antigamente não é o mesmo de hoje. Eu vou tentar usar, de repente eu vou ficar arcaico, as pessoas não vão assimilar o que eu estou falando. Né? E essa compreensão do eu, essa compreensão do outro, do sujeito, também é da mesma forma. Né? A forma como nós falávamos antigamente não é da mesma forma que nós falamos hoje. A forma que os pais corrigiam antigamente é diferente da forma como nós corrigimos hoje. Não estamos falando aqui, esse está certo, esse está errado, tem que ser assim, tem que ser assado. Antigamente os pais não tinham esse hábito de conversar com os filhos. Por exemplo, se eu pegar os meus pais, agora eu vou pegar os meus avós, os pais dos meus pais.
eram do interior. Então, se chegasse uma visita em casa, as crianças tinham que sair de cena. Não podia participar. Né? Estava conversando, criança não podia falar nada. Né? Olha que castração. A criança não tinha vida, não tinha vez. Né? Por vezes, o pai era aquele que trazia o sustento. Era a forma de mostrar amor, mostrar cuidado, mostrar zelo. Né? Você não tem o que reclamar, porque eu te dou tudo. Não te falta nada. Mas, na verdade, falta tudo. Tudo que esse indivíduo precisava. Aí esse indivíduo cresce, vai ter uma família, né? Pegando mais ou menos essa geração que eu falei, e esses indivíduos serão os nossos pais, que hoje temos aí os nossos 30, 40, 50 anos. São os nossos pais, essas pessoas. Então elas vão tentar trazer o ensinamento delas para nós. E nós recebemos isso. Só que agora chegou a nossa vez de ser pais, de ser educadores, de ser aqueles que vão instruir. Se o que os nossos pais nos ensinaram já não cabe mais, muitas coisas não cabem, mas claro que tem conceitos, tem princípios e tem valores que são irrevogáveis, né? Mas algumas coisas ali, em todo esse processo de evolução da comunicação familiar, mudou muita coisa. Se dos meus pais para hoje muita coisa eu tenho que readequar, mesmo às vezes na educação do meu filho eu encontro com a educação que eu tive. Aí eu percebo que o que eu fiz, o que eu recebi, esse ponto vai dar certo. Não, aqui já não tem como eu fazer, como minha mãe e meu pai me ensinaram, não tem como eu ensinar dessa forma mais. Imagina os nossos avós. Se os nossos avós, aqueles que têm avós vivos, né, olham para a educação de hoje, eles devem achar assim, o cúmulo do absurdo. A disparidade tão grande que tem de comunicação, de forma do tratamento. Né? A minha avó falava assim, que se eu falasse assim para o meu pai. Né? Um dia, eu lembro que a mãe do meu pai ainda era viva, e a gente estava perto assim, aí eu falei com meu pai que ia fazer não sei o quê. Aí meu pai falou, vai lá. E fui dei no meu pai um abraço, minha avó olhou e falou assim, olha, eu nunca dei um abraço desse no meu pai. Porque no período da minha avó, eles não tinham essa liberdade com o pai. Né? Algumas famílias, a maioria das famílias não tinha, ainda mais no interior. Né? O pai era aquele que provia, né? Não tinha essa coisa de estar perto, né? Ter carinho. Né? E meu pai pegou um pouco disso, tanto é que hoje não, né? Mas quando eu era mais adolescente, eu abraçava meu pai ficava todo... Não sabia se me abraçava também, né? Porque não receberam, né? E acaba não sabendo dar. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Com certeza. E é interessante a gente não perder de vista, porque parece bastante desafiador, e de fato principalmente para pais e cuidadores, mas não vamos esquecer que essas são funções sociais que a gente exerce. Sim, no todo, né? No todo. E funções assim nobilíssimas, né? Porque é lógico que aqui a gente não vai se aventurar, nem a nossa função, de colocar um modelo de pedagogia adequada, que, como a gente disse, cada infância vai ensinar e também vai levar em consideração a criatividade, por assim dizer, a inventividade, né, de cada um que exerce essas funções. Mas o que eu estou querendo dizer? Nós estamos vivendo hoje, no século XXI, e ao lado da função paterna e materna, a gente também tem outras funções sociais. Então, a gente tem relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, relacionamentos profissionais. Nós somos cidadãos, porventura, exercemos uma posição de autoridade em relação a outras pessoas. Nós somos filhos. Então, o desafio, ele está proposto para todas essas funções, né? Que são desafios para os novos tipos de relação que a gente está convidado a estabelecer numa sociedade efêmera, fluida, de relações superficiais, de relações baseadas no consumo, né? Zygmunt Bauman tem livros extraordinários, né? Um sociólogo polonês, dentre eles ele fala sobre o amor fluido, sobre a sociedade fluida e sobre vidas para consumo.
Então ele vai dizer, na sociedade do consumo, quem acha que é consumidor é, antes de tudo, uma mercadoria. Então veja que a função materna e paterna, esse exercício, ele é tão desafiador porque é através dele que o infante vai ter a estrutura básica da própria formação ética, da educação moral para enfrentar esses desafios do lado de fora, que por sua vez ele mesmo vai precisar ser ente que vai encarnar todas essas funções. Então a gente não pode jamais relegar a última lista, né, a última posição da nossa lista de prioridade, essa função. Ela é uma função extremamente importante. E, principalmente, já caminhando um pouco para essa discussão, né, para não deixar todo mundo desamparado, né, sobre o desfecho de tudo isso, que a gente trouxe a tragédia, mas a gente também precisa falar um pouco sobre as conclusões e os caminhos, né, pelo menos que o Hugo aponta nessa obra, para tentar ajudar, né, aqueles que estão diante deste grande desafio, para não ficarmos desamparados, que é nada mais, nada menos do que o estímulo à socialização, a busca de atividades sexuais. E aí eu faço questão de usar o termo sexual para ajudar e trazer a definição psicanalítica sobre sexualidade. Sexualidade para a psicanálise é tudo aquilo que diz respeito ao campo do prazer. E na nossa sociedade, a gente, por exemplo, no que tange à infância, infelizmente, ainda tem níveis alarmantes de sexualização e erotização infantil, que nada tem a ver com a sexualidade infantil. E a gente explora muito esse campo específico do prazer, mas outros campos do prazer, nos quais a gente envolve também a nossa energia sexual, como, por exemplo, a apreciação estética de obras artísticas, da música, da dança, o exercício criativo através de pinturas, de esculturas, de produções literárias, o fato do prazer de ser visto, do prazer de falar, do prazer de ouvir, do prazer de uma boa conversa, são tão pouco explorados na nossa sociedade atual e são ferramentas poderosíssimas de socialização, em que através disso, pela sexualidade, a gente pode se revincular com outros seres humanos, de forma que a gente resgate essa vontade de se manter na existência, né? E de não pressupor a extinção como solução mais rápida e eficaz para aniquilar todos os problemas. Eu costumo dizer que a psicanálise é antes de tudo pró-vida, porque a gente não faz análise com quem já morreu. Então, eu preciso que a pessoa se mantenha na vida, que a gente tenha perspectivas e possibilidades para poder descobrir caminhos para continuar existindo. E esse aspecto colaborativo, cooperativo, compreensivo, também é algo que a gente tem perdido hoje na nossa sociedade, marcada, né, por esse encastelamento egóico, por esses isolamentos, por esses afastamentos, as relações que são tão fáceis de estabelecer e também tão fáceis de se desfazer, tornando tudo mais frágil, como o Rodrigo falou, como se fossem cristais que a gente tivesse que ter todo cuidado, porque se cair no chão quebra. Então, esse fortalecimento dos vínculos, ele também se dá com essa exposição que a gente tem à vida e ao outro. Amar talvez seja dos investimentos de maior risco que a gente tenha. Eu tenho um amigo que ele é day trader, ele compra e vende ações no mesmo dia, né? E aí eu não entendo nada disso, mas ele estava me explicando que ele fica alucinado com aquilo porque varia muito em fração de minutos e para ele é a atividade mais arriscada que tem no mercado de ações. E aí eu digo, você não sabe de nada. Amar é muito mais arriscado do que ser um day trader, porque a gente vai de peito aberto com as nossas fantasias, com algum conhecimento que a gente tem de nós
e com o conhecimento muito restrito que a gente tem do outro, e se expõe para fazer uma tentativa. Uma tentativa de encontro que a gente não sabe se vai dar certo, porque nem sempre o cheque de afinidades é garantia. Mas, sem isso, a gente não consegue sobreviver nesse mundo. Tem aquele famoso texto, né, de Freud, que são as cartas entre Freud e Einstein, Por que a guerra, né? E aí tem uma pergunta muito interessante que Einstein especula com Freud sobre os motivos pelos quais ainda há guerra. E Freud vai dizer, nós precisamos recorrer a Eros, ou seja, recorrer à pulsão de vida, porque o amor talvez seja, investir no amor, a contrapartida maior para que a gente possa debelar todas essas tentativas bélicas que ainda hoje a gente tem, em pleno século XXI. E, claro, começando dentro de casa, né? Se a gente tem dificuldade ainda para amar aqueles com os quais a gente comunga do mesmo espaço, imagina do lado de fora, né? Sim, sim. E se a gente for trazer o que é ensinado, né, na igreja, na Bíblia, que tem como um manual prático de vida ético, né, que fala, que Jesus ensina, ame ao próximo como a si mesmo, mas eu não me amo. Eu não me amo. Ou quando fala, você tem que amar os seus inimigos, eu não consigo nem amar os meus amigos. Então, nosso amor, o amor que nós temos por nós mesmos, ele é a referência de amor que nós deveríamos ter para com o outro. Não adianta eu querer amar o outro se eu não me amo. Não adianta eu querer agradar o outro se eu não me preocupo com os meus desejos, se eu não me preocupo com aquilo que eu anseio, se eu não me preocupo com valores, com aquilo que realmente é significativo para mim. E hoje em dia está tendo uma desconstrução muito grande de quem nós realmente somos. Então os indivíduos crescem, as pessoas crescem e você chega numa certa idade aí, um jovem, ele não sabe quem ele é, não sabe quem ele é, ele não sabe aonde ele está, ele não sabe aonde ele quer chegar. Há uma dúvida muito grande, uma incerteza, são N possibilidades e não tem nada concreto. Porque começou pelo princípio de ele não se amar, ele não se preocupar com aquilo que ele realmente gostava. E aí começa de ele, por vezes, não acreditar que um sonho para ele vai dar certo. Eu não sei quem eu sou e eu não sei onde eu quero chegar. E uma fala que eu gosto muito é, quando eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Só que esse qualquer lugar pode ser um lugar que eu nunca imaginei que um dia eu estaria. De tão bom ou de tão ruim. Na dúvida, é melhor não correr o risco. Vamos planejar, vamos se cuidar. Ainda há tempo. Você, eu sou pai, sou mãe, eu sou patrão, eu tenho que lidar com muitos funcionários, cada um é de um jeito, né? No âmbito social, emocional. Isso é de suma importância, né, Patrícia? Verdade. Isso é muito bom. Então é isso. Gente, foi um prazer estar com vocês, né? Novamente, Patrícia, um prazer enorme tê-la você aqui com a gente. Todo meu. Tá? Vai saindo vários conteúdos no IBRAPSE, acompanhe, fique sempre atento aí ao canal do IBRAPSE, tanto no YouTube quanto no Instagram, nas redes sociais. Tem muita coisa boa acontecendo, tem muita coisa boa chegando. Curta esse vídeo, compartilhe, dê o joinha aí. Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Isso aí.